Olá, meu amigo. Muitas pessoas, ainda mesmo lendo a Bíblia, creem em um Espírito Santo. Não se trata de um Espírito Santo, como muitos querem afirmar, mas o Espírito Santo. Uma pessoa, um nome próprio de uma pessoa espiritual. Um só Espírito poderoso e soberano, que atua em conformidade com os ensinamentos de Jesus e em conformidade com o poder de Deus Pai. Paulo, na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala da capacitação cristã. Porque nós sabemos que quando uma pessoa é convertida, ela muitas vezes é qualificada com certos dons, com certas habilidades. Alguns passam a ter um dom de oratória, pregação do Evangelho, e são citados dons de profecia, enfim, diversas capacitações. Mas Paulo, na sua autoridade, ele nos diz que as diversas pessoas e as diversas capacitações que essas pessoas recebem vêm de um único Espírito. O mesmo Espírito faz, o mesmo Espírito concede, o mesmo Espírito, enfim, capacita as diversas pessoas. Ele é bastante claro. Vejamos aqui, em 1 Coríntios 12, a começar do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo já está falando aqui que o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus é Senhor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Espírito Santo é de origem divinal. A manifestação do Espírito com E maiúsculo, para diferenciar bem de qualquer outro Espírito, e mostrando que se trata de um nome próprio, que se trata de uma única pessoa, de origem celestial. No verso 7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, certo? E no 8 e no 9, ele é extremamente esclarecedor, claro, contundente nas suas palavras. Olha bem o que o apóstolo Paulo diz aqui. Trata-se do apóstolo Paulo, um homem legitimado por Jesus, capacitado por Jesus. Eu não me canso de fazer essa ênfase, de dar essa ênfase. A partir do verso 9, Paulo diz, do verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E no verso 11, ele então encerra com chave de ouro. Mas um só e o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito. Então nós já vemos aí que essa falácia de um Espírito Santo, e escrito em minúsculo, para dar uma, digamos, credibilidade ao mundo espiritual, não se trata não passa de uma criancice e de uma grande mentira que já está organizada e sistematizada para, no caso, ludibriar pessoas menos avisadas. No verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo, então,
dá um fim nessa falácia de um Espírito Santo. Ele diz, mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, um só e o mesmo, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, não como lhes apraz, mas como lhe apraz a cada um individualmente. Então, mais uma prova aqui, agora dada pelo apóstolo Paulo, e ninguém no mundo jamais teve a envergadura do apóstolo Paulo. Nenhum pai da igreja, nenhum exegeta moderno, me perdoe, pode pegar a sua Bíblia em hebraico, aramaico, grego. As traduções são as mesmas. Paulo está dizendo aqui que existe uma pessoa chamada o Espírito Santo. É o Ruach HaKodesh, Hagios Pneumatos. Como nós estamos na época em que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que capacita e gerencia toda a atividade da igreja cristã, nós precisamos exaustivamente, repetidamente, se for preciso, sejamos cansativos e exaustivos em mostrar que o Espírito Santo é um Espírito celestial, é um único Espírito, e não uma multidão de Espíritos, como se numa congregação com 300 pessoas houvessem 300 Espíritos bonzinhos, dando ensinamento e orientação. Isso é a maior tolice e a maior mentira que é apregoada pelas seitas espiritualistas. Paulo aqui então, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala muito claramente, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, com a sua credibilidade. Quem duvidar do texto vai duvidar de tudo o que está escrito nas Escrituras. Se a pessoa não crer nisso aqui, porque não quer. Muita gente não quer. Ela quer um Espírito Santo. Porque a vaidade do homem, quando ele é destituído do Espírito Santo, a vaidade do homem leva ele a qualquer consequência para ele defender os seus absurdos doutrinários. E toda a comunidade cristã, os homens mais eruditos e mais conhecedores dos evangelhos, sabe que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Santa, é uma pessoa espiritual, é uma pessoa divinal. Não se trata de um conglomerado de espíritos bonzinhos que eles querem chamar aí de espírito guia, ou anjo da guarda. Isso é mentira. Isso é atentar contra o Espírito Santo de Deus. É por isso que essas doutrinas espiritualistas são inimigas do cristianismo. É por isso que as seitas espiritualistas são inimigas do cristianismo. Eles falam de Jesus para ter uma penetrabilidade no coração das pessoas ingênuas. Agora, se uma pessoa adultera a pessoa do Espírito Santo, Hagios Pneumatos, essa pessoa tem um débito muito grande com Deus. Essa pessoa vai levar a vida toda praticando a sua doutrinazinha, achando que está fazendo amor, caridade, compreensão, achando que vai impactar o coração de Deus e cobrir a sua corrupção com um monte de atitudes benevolentes. Jesus disse: tudo aquilo que for dito contra o Filho de Deus poderá ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo levará à condenação eterna. Então, existe uma pessoa espiritual encaminhada por Jesus, concedida por Jesus. Não se trata de espíritos santos, nada disso. Isso é bobagem
bobagem doutrinária, isso é uma falácia. Na contextualidade bíblica, nós sabemos que é o Espírito Santo, e aqui o texto que nós acabamos de ler, ele é bastante claro. Paulo está falando que o Espírito Santo, o Consolador, o chamado Paráclito, concedido por Jesus para ficar em seu lugar, capacitando a sua igreja, orientando a sua igreja, o Espírito Santo é uma pessoa celestial, é alguém das regiões celestiais com poder, dignidade, honra, semelhantes ao Espírito de Jesus, porque veio falar dele, veio substituir Jesus, que hoje se encontra nas regiões celestiais à destra do Pai. Então, assim, mais uma prova bíblica de que um Espírito Santo não passa de uma infantilidade doutrinária para perverter a pessoa do Espírito Santo e propagar doutrina do engano. E propagar com dolo, com responsabilidade culposa e dolosa, porque o que consta nas Escrituras é justamente o contrário. Paulo, aqui na sua legitimidade dada por Jesus, e ai daquele que duvidar das palavras de Paulo. Ai daquele que duvidar das palavras do apóstolo Paulo, que foi legitimado e cujo crédito foi concedido por Jesus. Então, vamos tirar da nossa frente esse negócio de um Espírito Santo. O que existe é Hagios Pneumatos, Ruach HaKodesh, aquele Espírito Santo que foi mandado como consolador por Jesus para capacitar a sua igreja, para capacitar a comunidade cristã, embora ele tenha sido motivo de escárnio e deturpação por seitas e doutrinas que só servem a Satanás e as malícias humanas, ok? Então, você acabou de ver aqui uma prova da existência do Espírito Santo, que é uma pessoa única, poderosa e soberana, e não o pressuposto de um Espírito Santo, que não passa de uma grande falácia, ok? Que Deus abençoe você com toda a verdade que vem do Evangelho. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.